Bom, mas vamos lá. Eu queria te agradecer então esse convite, né? Nessa segunda-feira, é, é, por estar iniciando nossa semana, né? A nossa semana da ASA, que é um evento que realmente a gente busca para levar conhecimento para as pessoas, né? E como eu disse anteriormente, você é um palestrante que eu sempre quis trazer nos eventos que a gente acaba fazendo, né? E é uma honra muito grande estar te recebendo aqui. É, E assim, do fundo do meu coração mesmo, muito obrigado por estar dando esse tempo para falar um pouquinho com a gente, que é a Guaracá e que é a Guaracá Viagem. Tá bom, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, vou deixar você à vontade então para começar o seu tema. Muito obrigado mais uma vez, Marcela. Tá, Fernando? Obrigado aí. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho dessa parte que eu gosto de estudar, essa parte de direito criminal na aviação, né? Especialmente considerando que são muitos alunos, né? Estão começando o início de carreira, né? Então, bom, pessoal, boa noite. Então, devido a nossos contratempos, vamos fazer a minha participação aqui na Semana da Asa de vocês de forma gravada, mas é um prazer poder dividir um pouco dessa matéria, nesses aspectos aí dos crimes aeronáuticos, com todo o pessoal que vive aí da aviação, na universidade, que tem vontade de atuar na linha comercial ou até na aviação militar futuramente, né, em outra, ou na táxi aéreo, aviação geral. Então eu trouxe alguns aspectos para vocês, bem específicos, né, e bem sintéticos. Quero agradecer aqui mais uma vez o professor Fernando por poder ter me convidado, de estar aqui com vocês, e a gente trocar um pouquinho de experiências, nem que seja de um momento diferido, né? Depois vou deixar aqui meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, pode mandar lá que eu acabo abrindo uma brechinha aí e eu respondo para todos, tá bom? Nós vamos tratar um pouquinho então dos crimes aeronáuticos. Vamos iniciar mais pela a questão dos acidentes aeronáuticos, mas vamos falar de uma forma bem ampla, tá? Nós vamos falar do acidente aeronáutico, que logicamente não é sinônimo de crime, né? Mas só em alguns aspectos que pode ocorrer algum crime. Alguns aspectos das falsidades que podem ocorrer na operação da aviação, a operação de pistas de pouso clandestinas, vamos falar um pouquinho do TACA também, e depois um pouquinho das questões de drogas, né, da condução de aeronaves sob efeito de drogas e do tráfico. E por fim, vou trazer alguns aspectos aqui das contravenções penais que se referem à aviação. Bom, um acidente aeronáutico, gente, logicamente não é todo acidente aeronáutico que a gente pode dizer que existe um crime. Então, existe uma série de requisitos, né, que um infortúnio desse pode evidenciar a responsabilidade criminal de alguém. Nesses casos, vai ser analisado especialmente o artigo 261, 261 do Código Penal, que no Código Penal Militar é o 283. Tá aí lá atrás, gente, que é crime expor a perigo a aeronave própria ou alheia. É uma pena consideravelmente pesada se a gente levar em conta que aqui não se produziu nenhuma lesão, nenhum acidente, né? Basta ter colocado em perigo alguma aeronave. Ou a que ele está pilotando, que ele está conduzindo, ou uma aeronave de terceiros. Além disso, esse crime aí, ele se transforma num tipo qualificado se produzir um resultado além do perigo. É o crime de sinistro aéreo, que também está no Código Penal, no mesmo artigo 261, só que num parágrafo especial, no parágrafo primeiro, que é se produzir a queda ou a destruição da aeronave. Aí, nesses casos, a pena vai de 4 a 12 anos. Então, ela já, de fato, assim, ela já aumenta muito, né? Ela, uma pena mínima de 4 anos até 12, né? Então, no máximo até 12 é uma pena bem considerável. E se ainda, além disso, produzir a morte ou a lesão corporal de alguém, a pena pode chegar a 24 anos. Então, vocês imaginem nesse momento que a gente está se tratando de condutas dolosas, né? Então, aquela pessoa que está envolvida nesse acidente e está sendo responsabilizada, ela tem que ter tido, pelo menos, a vontade
de colocar a aeronave em perigo. E esses outros resultados não precisam estar nesse âmbito de vontade dele. Então, por exemplo, ele deu um rasante e bateu com a ponta da asa numa antena e teve que fazer um pouso forçado. Nesse pouso, ele acabou atropelando alguém numa rua. Então, aí sim, como tudo se iniciou de uma conduta dolosa, é o crime do artigo 261. E de acordo com o resultado, a gente vai vendo em onde ele vai ser classificado. No parágrafo 3º, gente, já tem o que a gente pode se aproximar um pouquinho do acidente aeronáutico, mas mais uma vez eu reforço para vocês que não é todo acidente aeronáutico que é crime, né? Logicamente que não, tem uma série de elementos. Mas aqui é o tipo penal que mais se aproxima, porque é nos casos que o perigo é produzido a título de culpa, ou seja, ele não quis o perigo, mas ele acabou produzindo, a aeronave ingressou em perigo. E além disso, o tipo penal exige que um sinistro, ou seja, a queda ou a destruição da aeronave, ela tem que ter ocorrido. Se alguém vier a falecer, será aplicada então a pena do homicídio culposo, tá? Que é até 3 anos de prisão. É uma pena realmente mais leve, por quê? Porque ninguém ali naquele momento quis dolosamente colocar a aeronave em perigo. A aeronave ela acabou entrando em perigo por uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, tá bom? Eu vou trazer aqui um exemplo que inclusive está em tramitação ainda no Poder Judiciário, né? Ele está em fase de apelação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É um acidente que aconteceu em Anápolis. O que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são apenas aspectos, né, que estão nos autos. Então, eu não estou dizendo que foi assim ou que foi de outra maneira que aconteceu. E nem eu teria como abordar isso para vocês, porque o objetivo nosso aqui não é esse, né? Nosso objetivo é apenas, a partir daquilo que está no processo, a gente tentar compreender como que o Poder Judiciário classificou aquela conduta, como é que ele interpretou diante do direito criminal. Se foi um acidente, que segundo o que está no processo, um dos pilotos resolveu utilizar o Baron para fazer um tunô, uma manobra acrobática. Ela acabou não dando certo e acabou gerando o falecimento de vários dos ocupantes da aeronave. E esse piloto, então, foi compreendido que ele colocou a aeronave em perigo porque ele quis. A aeronave não é aeronave acrobática, ela não tem esse objetivo, né? E gerou, então, a pena de 11 anos em primeiro grau ainda, né? Ainda vai ser objeto de recurso para esse piloto que sobreviveu. Né? Então, um dos pilotos, ele sobreviveu. E, segundo a denúncia, foi o que realizou essa manobra acrobática. Então, ele foi condenado por atentado contra a segurança do transporte aéreo doloso, ou seja, porque ele quis colocar em perigo a aeronave. Não que ele quisesse o acidente, né? Até porque aquele que está a bordo da aeronave é muito improvável ele querer que a aeronave que ele está pilotando ela sofra um sinistro. Mas também pelo resultado sinistro e pela morte dos outros ocupantes. E a pena, gente, no caso desse comandante, ela foi agravada porque ele é uma pessoa esclarecida, né? Supostamente, tem credenciais, habilitações, então ele conhece os limites da aeronave, o perigo da aviação, né? De uma indisciplina. Então, como esse crime do atentado contra a segurança do transporte aéreo, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, até por um passageiro indisciplinado, por exemplo, que venha produzir um perigo devido à sua indisciplina. No caso de um piloto, ele vai ser apenado de uma forma mais grave, porque dele se pode esperar uma conduta mais cautelosa. Então, foi por isso que esse comandante acabou sendo condenado, além do mínimo legal, né? Porque o mínimo dele seria, como produção de morte, de 8 a 24. Então, ele foi até 11, né? A pena dele nesse momento. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho das outras modalidades que são mais relacionadas aos crimes aeronáuticos em geral. Né? Nós vamos falar um pouquinho das eventuais falsificações que podem ocorrer na aviação, operação em pista clandestina, drogas, tá? Então, nós vamos agora abrir o escopo e eu vou trazer, logicamente, elementos pontuais, né? Não daria para eu poder explorar cada um desses crimes aqui, até porque você ficaria meio enfadonho. Se alguém quiser se aprofundar, existem publicações de direito aeronáutico, né? Vários livros sobre isso, existem artigos também que vocês podem encontrar nos cursos de pós-graduação de direito aeronáutico. Eu tenho também uma obra sobre isso, uma obra principal e outras participações em outros livros, né?
Então, agora aqui nós vamos trazer mais os elementos centrais, né, de cada conduta dessa daí. Falsidades. A falsidade, gente, mais comum na aviação é a falsidade que a gente chama ideológica. É aquela que o conteúdo do documento não é verdadeiro. Então, o documento em si, o papel dele, não é falso. O que é falso é a informação que está lá dentro. Então, se ele insere uma informação falsa, ou deixa de colocar aquela que ele deveria ter colocado, em uma informação importante, ou seja, relevante, ele comete essa conduta, esse crime. A pena é de 1 a 3 anos. Precisa ter o acidente? Não. Esse crime ele é consumado no momento em que a pessoa frauda aquele documento, que ele coloca a informação falsa ou deixa de colocar a informação que ele deveria colocar obrigatória. Verdadeira. Plano de voo. Plano de voo, às vezes, é objeto dessa conduta, né, de falsidade. Por exemplo, quando ele quiser pousar numa pista clandestina. Nesses casos, ele não vai conseguir passar um plano de voo para aquele local. E ele quer para ir para aquele local, né? Então, a informação dele do plano de voo, de rota, não vai ser uma informação verdadeira. Ainda que ele passe esse plano de voo a fio, que ele passe esse plano de voo após a decolagem de um aeródromo não controlado. Então, nesse caso, na hora que ele apresenta o plano de voo na sala IS, ele consumou esse crime. Não precisa nem decolar, já está consumado. Registros de manutenção, gente, isso aqui às vezes infelizmente, é um pouco comum, onde a fiscalização dos órgãos do Estado tem maior dificuldade de se operacionalizar. Então, às vezes, quem voa, às vezes, numa agrícola, voa em locais mais afastados, na área amazônica, acaba, por exemplo, deixando de cumprir uma inspeção, fazendo com que alguma outra pessoa faça aquela inspeção e ele acerta lá com a empresa de manutenção para mandar apenas para ele os cartões. Ou então ele deixa de lançar horas de voo, ele omite aquelas horas de voo que ele voou para poder economizar essas horas e não ter gasto de manutenção. Então, essas informações, gente, são informações relevantes e no momento que ele frauda esse documento, ele está cometendo também esse crime. Operação em pista de pouso clandestina. A gente já viu que para ele chegar até aqui, ele já vai cometer um crime de falsidade ideológica, não é? Mas, além disso, ele também vai estar descumprindo normas administrativas de poder somente operar em aeródromos homologados. E aeródromos que tenham condições de segurança para aquela operação. Então, não é porque ele é um piloto exíguo, um excelente piloto, que ele consegue pousar numa pista muito curta, que o perigo deixou de existir. O perigo existe, porque a pista, por exemplo, ela não é homologada, ela não tem as dimensões que se adequam à performance daquela aeronave, de comprimento, de rampa, até porque ela não é homologada. Às vezes a pista também não tem drenagem, muita lama. Todos esses aspectos, eles logicamente refletem um perigo concreto e ele vai acabar, mesmo que não cometa um acidente, ele, por ter colocado a aeronave em perigo, ainda que seja um excelente piloto, ele poderá, né, ser condenado por esse crime. Além do crime de falsidade que ele apresentou, em princípio, né, o plano de voo falso. Então aqui a gente tem essas duas situações, né? Ele acabou pousando numa pista clandestina e, ao mesmo tempo, ele acabou se envolvendo num acidente em razão da deficiência da pista. Então, aqui ele acaba podendo ser condenado, né, pelos dois crimes. Esse aqui é uma situação real que aconteceu, né? O piloto, ele ia pousar numa pista clandestina e resolveu pousar, inclusive, na estrada, na BR-163, porque ela é um pouquinho melhor do que a pista clandestina. E, nesse caso aqui, ele acabou colidindo com um caminhão, né, que estava vindo no sentido contrário. Táxi aéreo clandestino, gente. O que a gente pode falar do táxi aéreo? Muita gente, às vezes, entende que o táxi aéreo já é um crime de perigo. Não, ele colocou em perigo, né, a aeronave. Não é bem assim. Não é porque a pessoa, o operador, ele está desenvolvendo sua operação sobre as regras do RBAC 91 e não no 135, que o voo dele é perigoso. Não é isso. Nós não podemos deduzir isso, presumir essa situação, senão eu teria que dizer que todos os voos do RBAC 91 são perigosos, então seria crime. Então a gente não pode ter esse raciocínio. Agora, de fato, ele vai ter menos segurança do que um 35, né? Por isso que existe o REABAC 135, para poder oferecer aos cidadãos que vão contratar um transporte privado, táxi aéreo,
que tem característica de transporte público, mas é sobre demanda, que tem uma segurança maior. Então, aqui existe uma fraude. Em alguns casos, poderá sim haver um perigo, eu vou mostrar para vocês, mas não são em todos. E aqui tem uma manchete que ela diz muito, de uma forma muito precisa, olha, com segurança menor, táxi aéreo clandestino cresce em São Paulo. É verdade. Então, a segurança é menor? É menor. Mas não que exista perigo, propriamente dito, em todas as operações. Mas essa questão de você oferecer um serviço que você não é homologado e que tem uma segurança menor, ele poderá ensejar em alguns crimes. O primeiro deles é um crime no Código de Defesa do Consumidor. Essas questões, gente, do transporte aéreo clandestino são tão interessantes e ficaram tão fortes nos últimos anos aqui no Brasil, que eu até na quarta edição do meu livro, eu acabei adicionando um capítulo específico de transporte aéreo clandestino. Então, na quarta edição do meu livro tem esse capítulo, tem de passageiro indisciplinado e de terrorismo a bordo de aeronaves, que a gente também teve a aprovação de uma lei, né, de combate ao terrorismo. E por que é um crime contra o consumidor, gente? Porque se o cliente estiver enganado, ou seja, ele não contratou porque é mais barato e sabia que ele era fraudulento o transporte, ele era não homologado, ele vai estar sendo iludido com uma oferta enganosa. E essa oferta enganosa, só pelo fato de ofertar, já consome esse crime. Não precisa nem decolar. Ou fazer publicidade. Se ele começa a distribuir numa cidade interior alguns cartões, algumas propagandas de um voo que ele faz para o garimpo, que ele faz para uma cidade ao lado, e ele não é um táxi aéreo homologado, ele comete esse crime só com a publicidade ou com a oferta. Agora, se ele decola, se ele faz o voo com o cliente enganado, aí a situação não muda. Então, aquele crime lá atrás, ele fica absorvido por esse crime de estelionato contra o consumidor. Né? Vocês só me desculpe aqui, executar o serviço de alta periculosidade não é o caso aqui, tá? Mas é apenas a execução de um serviço que você induziu ao erro consumidor. Agora, quando você executa um serviço de alta periculosidade, ainda que o passageiro não esteja sendo iludido, não tenha uma fraude, mas você presta um serviço de alta periculosidade sem ter autorização, ou mesmo que você tenha, contraria aquela autorização que você tem, aí você comete o crime de prestação de serviço de alta periculosidade. Então aqui, por exemplo, um aeromédico, um PQD, lançamento de paraquedista. Então, mesmo que aquela família tenha ciência de que aquele transporte é irregular e contrata porque é mais barato, por ser um serviço de alto grau de periculosidade, né, um transporte de enfermo, né, UTI aérea, aí o crime é de 2 meses, 6 meses a 2 anos e multa, né, de detenção. Então, gente, o TACA realmente não é uma situação assim muito normal, né, que o pessoal acredita, né. Condução de aeronave sob efeito de drogas, gente, é um outro tipo de crime que envolve aviação. Ele tem um tipo de penal na lei de drogas, é um tipo específico dele. É o crime de conduzir a aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à segurança de outra pessoa. Enfim, a pessoa, o condutor, ele tem que estar, o que o tipo penal ele exige? Que a pessoa esteja sob o efeito de drogas. E durante o voo ocorra alguma situação de perigo. Tá? Então, ali essas duas condições têm que estar presentes. Não basta só ali que nem do RBAC 120, que o tripulante faz o exame em algumas oportunidades, né, de controle de drogas, e ali ele vai ser, se der positivo, ele vai ser preso em flagrante. Não. Além disso, tem que ter acontecido alguma situação de perigo em razão dessa situação dele de estar sob efeito de drogas. E a pena que a gente observa, gente, é de 6 meses a 3 anos. E além de uma pena razoavelmente pesada de multa. Porém, assim, voltando aqui, e quem conduz a embarcação, a aeronave? Aqui vocês observam que não está dizendo que é o piloto que conduz a aeronave? É bem amplo, né? Então, esse é um elemento muito importante para a gente poder raciocinar, que em algumas situações, nem sempre a pessoa, é só o piloto que vai responder. Pode ser o rebocador de aeronave, o piloto de aeronave remotamente pilotada,
O controlador de tráfego aéreo, quando ele estiver fazendo vetoração radar, que ele é responsável pela navegação. Então, em todas essas situações, acabam protegendo, porque é quem conduz a aeronave, e não somente quem está nos comandos da aeronave, tá bom? E um aspecto que eu queria destacar para vocês, que se a aeronave for uma aeronave de transporte coletivo de passageiros, a pena, gente, já vai ficar bem mais pesada, de 4 a 6 anos. Então, a gente sai daquela pena anterior, deixa eu voltar aqui com vocês, olha, de 6 meses a 3 anos, para 4 a 6 anos. Então, é uma pena bem considerável, né? E até porque realmente vai colocar em perigo, né, muito mais pessoas. E aqui, o que é transporte coletivo? É só o 121? Não, 135 também. É transporte coletivo de passageiro. Transporta mais de um passageiro. Tráfico de drogas. O tráfico, gente, é outro elemento que nos últimos anos acabou tendo uma atenção maior da polícia, né, especialmente Polícia Federal, com o apoio da Força Aérea Brasileira. Então tem tido mais operações, né, em relação a esse policiamento. E eu queria chamar a atenção de vocês, ainda mais quando a gente conversa com alunos de ciências aeronáuticas, né, do pessoal que está começando a tirar o seu UPP, vai tirar o PC depois, e que às vezes pode estar numa fase da vida que o crime organizado pode se aproveitar de uma situação de inexperiência ou uma oferta de um dinheiro muito fácil. E eu queria fazer um alerta para vocês de que as penas do crime de tráfico são bem pesadas, né? E no caso da aviação, elas são mais pesadas ainda e vocês vão entender por quê. Bom, que crime é esse? É o crime de tráfico, está no artigo 33 da Lei de Drogas, que é crime transportar e várias outras modalidades e guardar. Vejam, gente, que a pena já começa de 5 a 15. Então, é uma pena que a pena mínima já é bem carregada. E esse crime, gente, ele se consuma não na hora que o piloto decola. Na hora que o piloto recebe a droga a bordo, ele já está guardando aquela droga. Ou, se ele esteja guardando, também em nome do operador. Então, os dois respondem. Então, ali já consuma o crime. Por certo que ele terá que ter ciência de aquilo é droga, né? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente disso. Mas, havendo essa ciência, o crime se consuma nesse momento. O artigo 40 da Lei de Drogas, gente, ele traz uma questão muito relevante para a aviação, que é um aumento de pena de 1/6 a 2/3, quando esse tráfico ele é utilizado para transcorrer, para que você possa vencer uma fronteira internacional, ou seja, houver uma transnacionalidade. Por exemplo, Paraguai e Mato Grosso do Sul já configurou essa situação. Ou cruzar mais de um estado da federação. E é justamente o cenário da aviação, né? Dificilmente um avião ele vai fazer um tráfego dentro de um mesmo estado do brasileiro. Ele vai ou cruzar uma fronteira internacional ou vai cruzar vários estados. Então vejam, gente, que a pena ela poderá chegar a 25 anos de reclusão. É uma pena muito pesada. Então um jovem piloto que tem seus 25 anos de idade, ele vai ficar com uma condenação, poderá chegar a uma condenação até os 50 anos de idade. Então é muito importante vocês, jovens que estão iniciando a sua vida, né, na aviação, ficarem muito atentos quanto a esses desvios, né, que podem ocorrer na vida, né, de qualquer um. E sobre a questão da ciência, gente, da ciência do passageiro, do tripulante. Nós temos esse artigo 166 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que ele traz uma regra de que as bagagens despachadas que sejam assegurados a ele a averiguação, ele é responsável por elas. Será que esse artigo 166, ele tem efeitos penais? Não, gente. O direito penal, ele não trabalha com presunção de culpa, com presunção de dolo. Então, o dolo ou a culpa tem que estar evidenciada. Você pode ter uma presunção de perigo, mas não do elemento subjetivo, do elemento da vontade de cometer aquele crime, ou da consciência de não ter cumprido, por exemplo, nas questões culposas, as suas obrigações, seus deveres de cuidado. E como é que vai ser analisado isso, então?
vai ser analisado quanto que ele recebeu para aquele voo, qual foi o local de decolagem, de pouso, de reabastecimento, se houve fraude no plano de voo, qual o tipo da carga. Ó, vejam bem essa foto, uma série de malas idênticas que lotaram esse tipo de avião e o comandante em nenhum momento perguntou, questionou. É importante também, a gente sabe que às vezes a questão de relação de emprego pode impor alguns limites, né? E o piloto que começar a se sentir incomodado com isso, é bom refletir e falar, pô, será que é no lugar certo que eu tô? Não estão deixando eu averiguar nada, eu perguntar nada da carga, eu tô voando para o Paraguai, para a Bolívia, tá um pouco estranho, né? Por quê? É aquela questão que o direito chama de cegueira deliberada. Às vezes, em algum momento, o piloto, o tripulante, ele pode estar tendo algum benefício financeiro, por exemplo, e ele se sente numa situação que não vale a pena ele ficar perguntando, que ele não está sabendo de nada mesmo, né? Ele não está participando disso, eu sou apenas o piloto, e não é também assim que funciona. Mas, sem dúvida, que cabe ao Ministério Público comprovar, deixar bem evidenciada essa questão da consciência da ilicitude. Os últimos 2 pontos, gente, é sobre as contravenções penais. As contravenções penais, existem 2 na Lei de Contravenções Penais que se referem à aviação. A primeira é dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Dirigir aqui, gente, é no sentido de operar, né? Logicamente, ele não coloca piloto porque o piloto não está. Se ele for piloto, em tese, ele estaria licenciado. Mas observem também que o tipo da contravenção penal, ele fala em devidamente. Então, quando ele fala em devidamente, por certo que a licença embarca também as habilitações, que são subespécies da licença. Então, se ele está operando uma aeronave que ele não tem habilitação, também poderá configurar essa contravenção. E essa contravenção ela só vai ser configurada se não produzir algum perigo. Porque se produzir perigo, nós vamos lá para o Código Penal, lá para o começo da aula do artigo 261. Então, se ele fez um voo padrão, não deu problema nenhum, pousou, não colocou em perigo ninguém, ele não tinha licença ou estava sem habilitação, né? Ou seja, não que ele estivesse sem habilitação, ele não tivesse habilitação para aquele equipamento, o fato de não estar portando habilitação é infração aeronáutica e não crime, mas a ausência de ser habilitado naquele equipamento que poderá provocar a condenação nessa contravenção penal. E a última contravenção penal, ela é chamada de abuso na prática da aviação. São 3 condutas. Fazer acrobacias ou voos baixos fora onde a lei o permite, ou os regulamentos, né? Ou fazer descer a aeronave, ou seja, pouso, em locais não destinados a esse fim. Aqui também, gente, só vai ser contravenção se não produzir perigo. Se produzir perigo, nós vamos lá para o 261. E também aqui não abarca também a falsidade do plano de voo para poder fazer o pouso nesse local. Na verdade, para fazer o pouso não, para ele poder decolar, porque para ele poder decolar de um aeródromo controlado, ele vai ter que fazer um plano de voo. Então, também não abarca essa outra conduta que é separada. Então, em tese, ele seria condenado pelos 2 crimes. Ou pelo crime de falsidade ideológica no plano de voo e contravenção penal, se não produzir perigo, e produzindo perigo, o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Então, e já houve condenações, tá, gente, sobre essa questão, e se for só a contravenção penal, embora seja ocorrido a bordo de aeronaves, que seria a competência da Justiça Federal, nesse caso, não vai vir para a Justiça Federal, porque a Justiça Federal não processa contravenções penais. Tá bom? Bom, eu fiz essa apresentação sintética, né, com o objetivo de a gente ter um espaço para perguntas, e não foi possível dessa vez, no futuro próximo, quem sabe a gente consegue. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês, aqui tem meu Instagram e o Face, né, e são ferramentas das mídias sociais que eu trago atualizações de casos ou novos, ou de casos que já são objeto do meu livro, Crimes Aeronáuticos. Então, tudo que vai aparecendo, como a gente acaba fazendo atualizações a cada 2 ou 3 anos, eu vou colocando ali. E esse é o meu e-mail, crimesaeronáuticos@gmail.com. Alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, né? Desse momento a gente não conseguiu abrir para a gente debater, mas podem ficar à vontade de mandar as perguntas para mim.
Nesse e-mail também, a gente consegue fazer encaminhamentos do livro, tá? Quem tiver interesse, a gente passa instruções ali, o pessoal que trabalha comigo passa para vocês, a gente manda pelos correios. E fico aqui, então, meu agradecimento ao Fernando Torquato por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder conversar sobre o direito criminal, né, e a aviação. Tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e obrigado pela oportunidade a todos aí.